Eu recebi aqui uma mensagem interessante, um ouvinte pedindo para me dar uma melhorada na pergunta que, segundo ele, que ficou meio confusa, clara, né? Isso, então, até eu pedi. Faz o seguinte, pessoal, você acha que o Brasil deve ser mais próximo dos Estados Unidos ou da China, tá certo? Ficou melhor assim? Mais próximo na relação comercial. Pra você ficou fácil aí? Tal. Complica? Se for dos Estados Unidos, sim. Pronto. Se for da China, não. Pronto. Não é? Ok. Então, eu acho que melhorou agora, né? Beleza. Vamos lá. Eu tô recebendo aqui a visita do secretário de Educação e vice-prefeito Alessio Chaves, e nós vamos inicialmente falar dos jogos estudantis, não é? Eu sempre acho que qualquer iniciativa que você faça para melhorar o desempenho dos alunos, seja no aprendizado pedagógico, seja no aprendizado para a vida, seja no aprendizado esportivo, é válido. O tempo todo eu reclamo aqui, você, meu amigo, minha amiga, testemunha, e que iniciativas devem ser feitas, devem ser tentadas para melhorar o que nós temos, o que está posto aí. E o jogo estudantil, que envolve a disputa entre escola, entre alunos, é, na minha opinião, um passo importante. Criar no aluno essa vontade de competir, da disputa, saber ganhar, saber perder. Isso para a vida da pessoa é muito importante. E se por acaso nessas disputas aparecerem garotos, garotas com desempenho atlético acima da média, que possa abrir um caminho para amanhã ou depois nós termos, quem sabe, atletas a nível nacional aqui em nossa cidade. Então, ao dar bom dia ao secretário e vice-prefeito, eu queria que Alessio falasse sobre esses jogos estudantis. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Boni, Gilson Vasconcelos, também o tenente, né? Capitão hoje, Joab está aqui conosco, né? Bom dia, comunidade tapetinguense. Prazer, Zé, estarmos aqui nesse programa, né, além da grande audiência que tem, fazendo, né, discussões de assuntos tão pertinentes, não só a questão local como nacional. Quando eu cheguei aqui, você estava fazendo. Isso é importante para a comunidade, que acaba despertando a gente para outros fatores, porque às vezes a gente se fecha numa bolha, né, e acha que isso não tem nada a ver e vai acabar refletindo em toda a nossa vida, né, em todo o nosso cotidiano. É um prazer estarmos, né, aqui, primeiramente falando sobre os jogos estudantis, e nessa introdutória é justamente isso, Zé Elias. A importância de você unir a educação, não só o esporte, mas as outras atividades, com o objetivo de trazer para a comunidade, né, além de estar mais próximas, quando a comunidade e as famílias estarem mais próximas da escola, mas também despertar nos nossos alunos as suas potencialidades, né? E a educação nesse processo, ela traz também junto, não só a Secretaria de Esporte, mas todas as secretarias nesse sentido, porque a educação ela precisa deixar, né, sair um pouco do seu espaço e através de outras atividades, né, não só desenvolver o potencial, mas acima de tudo incentivar o nosso aluno na questão do seu rendimento, né? Quando a gente fala rendimento, está muito voltado para a questão educacional, a gente pensa, mas na verdade não, é despertar nele essa potencialidade para que seja, como cidadão, possa ter todo esse desempenho, né, lá na vida, né, no seu cotidiano. Isso é importante. E aí os nossos jogos, eles não são atividades só durante a semana dos estudantes, mas nós já começamos essas atividades nas nossas unidades escolares, né, desde o início do ano, fazendo, né, através dos nossos interclasses, e a gente aproveita essa semana dos estudantes para ter essa culminância. Então, os melhores times, as melhores equipes, com as suas modalidades,
terão a oportunidade durante 3 dias ali no Complexo Poliesportivo Educacional, conhecido como Ginásio de Esportes, fazer esse fechamento. E nós tivemos essa semana, começando no dia 5 ao dia 7, com todas as nossas escolas do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, são os nossos alunos maiores. Nós tivemos aproximadamente ali, diretamente envolvidos, 400 alunos, né? No entorno ali nós tivemos 800 alunos, todos participando dessas atividades, e aí com todas as suas equipes, nas suas várias modalidades. Para você ter uma ideia, desde o baleado feminino, handebol, futsal masculino, futsal feminino, futebol society, atletismo, damas, xadrez, todas essas atividades nós tivemos ali, e graças a Deus encerramos na quinta-feira com muito êxito, né? E nós temos percebido o envolvimento da nossa comunidade, assim, escolar, dos nossos alunos, e a Secretaria dando todo o suporte, entendendo que em época de rendimento a gente precisa estar desenvolvendo essa potencialidade no nosso aluno, e temos buscado, Zé, casar isso com o rendimento na unidade escolar, ou seja, não só ter a sua atividade esportiva, mas desempenhar no nosso, despertar no nosso aluno que o seu rendimento, ele vai estar casado com essas atividades, para ele perceber que isso é o cotidiano. Então, nesse nosso primeiro ano, nós aproveitamos a estrutura que já vinha sendo desenvolvida, né? Quero aqui destacar o apoio do nosso capitão Joab, desde o início, ali com a gente fazendo esse trabalho. Ele é, né, um dos responsáveis pela implementação aqui da nossa Escola Cívico-Militar, nessa parceria com o município, está sempre ao nosso lado. Nosso professor Hudson, né, que é da rede estadual, mas também é um coordenador, já trabalhou na secretaria e nos ajuda a montar toda a estrutura, que você envolve com muita gente, com muitos alunos, com várias, né, pessoas diversas, né, e também da nossa coordenadora Ivanilde Teixeira, que está sempre à frente. Mas o objetivo, né, pegando as experiências desse ano, é levar isso para dentro da rede, no sentido de casar com o rendimento, para que a escola seja um incentivo para que também o aluno seja atleta e através desse rendimento possa, como homem, né, ter o seu pleno êxito como cidadão. Nós vamos ter, ou tivemos, uma disputa entre escolas, foi assim? Exatamente. Entre escolas, e o aluno, ele é voluntário, ele não é obrigado a participar, ele se coloca como voluntário, como é que é isso? Zé Elias, assim, primeiro, como essas atividades são desenvolvidas no interno, né, lá no interior da escola, nós buscamos esses alunos que têm mais aptidão. Às vezes, aí no caso ele tem aula de educação física. Normalmente na unidade escolar. Ali o professor de educação física seleciona aqueles mais habilidosos. Vai ser uma representação para a escola, né? Nós temos aquele microfone funcionando? Está aberto. Tá aberto. Aí o professor de educação física vai fazer um time de futebol ou um time de baleado, não importa. Do conhecimento dele da educação física ali, ele convoca os mais habilidosos. Exatamente, né? Através desse contato dia a dia do professor, ele vai, através das suas atividades, das suas aptidões, ele vai despertando esses alunos. Você tem gente lá mais voltado para o futsal, você tem algumas meninas mais para o baleado, mais para o handebol, e aí a partir daí, desse cotidiano dele, ele vai fazendo esses times, essa seleção da escola para poder fazer as suas disputas, né? E através daí a gente faz uma disputa, tem casos específicos, tem no município onde nós temos campeonatos, eles disputam, entendeu? E aí, quem foi o grande vencedor? Qual foi a escola que... Bom dia. Qual foi a escola assim que se destacou, assim, que teve mais vitórias na competição? Zé Elias, nós tivemos um ranking aqui, né, nós tivemos o Otávio Camões, a nossa escola Otávio Camões foi o primeiro lugar, né, com 12 medalhas. Otávio Camões é o cívico-militar, né? Cívico-militar. Interessante, né, rapaz? Inclusive, o capitão está aqui, né, Joab, um dos nossos, né, temos o Hudson também, vai falar um pouquinho sobre tanto o Jandiroba como o Otávio Camões, até para que vocês sintam o tipo de atividade que são desenvolvidas lá. E nós tivemos primeiro o Otávio Camões, né, com 12 medalhas. Nós fazemos a mesma divisão, sim, baseada, né, nos Olímpicos. Ouro, né? Ouro, prata e bronze. O segundo lugar é o José Marcos Guzmão,
conhecido como Noralice, né, da maioria, o Jandiroba, que também é cívico militar em terceiro, e o Maria Amélia, uma escola nossa ali ali da Nova Tapetinga do início, o Dona Geni é de Cid Bandeira, Sim. Vila Érica, que hoje é ali no Augusto Carvalho, né, ela está situada ali no Augusto Carvalho, né, o Caíque, ali nas vilas, né? A escola ali da Vila Riachão, o Manuel Novaes, né? São as 7 primeiras escolas, né? Assim, as 7 bem mais colocadas. No caso aí, o grande vencedor em termos de medalha foi Otávio Camões. Otávio Camões, com 12 medalhas ao todo, né? Ela, só para você ter ideia, de ouro, né? Ela teve 5 medalhas, também o José Marcos 5 medalhas, mas entre prata e bronze, eles ficaram, né? O Otávio Camões com 12 e o José Marcos com 10. Gostei assim da iniciativa, né? Porque realmente é uma ideia que pode lá na frente render frutos. Ô Zé Elias, esse movimento nosso, inclusive o professor Hudson aí já há um bom tempo, né, trabalha com isso, ele foi um movimento muito maior. Ele foi um movimento que envolveu aqui em Tapetinga todas as redes municipal, estadual, federal e particular. Assim, porque foi um momento assim que é um momento de você não só despertar nesse aluno a questão da participação, a sua potencialidade, mas também era aquele momento onde a gente conseguia captar esses grandes potenciais nossos, como, né, em todas as redes aqui. Então, possibilitava até você fazer grandes seleções a partir daí nas diversas modalidades. Era tanto, tinha um monte de gente assim que ele se motivava a ir para a escola por causa disso, né, porque tinha esses grandes campeonatos. Então, isso era um atrativo, isso era um incentivo. E com o passar dos anos, a gente percebeu que isso vem enfraquecendo, né, foi se perdendo por isso, né. Mas, graças a Deus, assim, esse ano, com a experiência do ano, né, nós pegamos a experiência do ano passado, mas o nosso objetivo é fortalecer isso. Aquilo que eu disse, primeiro eu quero ampliar isso para as outras redes, porque é um momento especial. Você vê que essa semana nós tivemos aqui várias gincanas das escolas privadas, aqui das escolas municipais, mas a gente poderia aproveitar em um movimento só, não é isso? Num movimento só, até porque serve, né, de um balizador para você fazer, né, a busca de novos talentos. Não só, a gente está falando aqui, né, não só na questão esportiva, mas nós temos, por exemplo, no nosso José Marcos, nós temos alunos que têm uma equipe boa e fazem um trabalho excelente na robótica, que sai, né, para outros municípios, né, em Salvador, até outros estados, para fazer isso. Então, quando você faz esse trabalho coletivo, né, você abre isso, não só você tem aquela questão de você ir medindo o seu conhecimento e se tornando público isso, mas até um desenvolvimento para o crescimento do aluno. Então isso é importante. Então nosso objetivo é fazer isso. E outra coisa também que eu disse no início, eu quero também com a equipe trabalhar a questão do rendimento, mostrar que o aluno é importante fazer isso, mas também que isso se reflita no seu trabalho escolar, na sua vida, para que a gente não tenha aqui um bom jogador, diríamos assim, vou usar bem simples, um bom jogador e um mau cidadão, né? Para que eles tenham essa consciência. Então esse é o nosso trabalho, porque esse é o papel da educação, e nós temos assim, vários parceiros nesse sentido. Eu vou aqui falar uma coisa, vai ser meio polêmico, mas depois a gente vai discutir. Porque é o seguinte, eu sou de uma época que até desfile de 7 de setembro era disputa. Quem desfilou melhor vai ganhar o primeiro lugar, tal. Isso faz com que você, desde o início, desperte em você aquele furor competitivo. Que muita gente acha que está certo, muita gente acha que está errado. Eu continuo achando que o ser humano deve estar preparado para competir. Desde o início da sua vida, você tem que despertar nele a vontade de competir. Porque se ele não tiver essa índole, como é que ele vai se interessar em aperfeiçoar? Imagine o seguinte, se você não tem nota de matemática, você não tem nota de português, um tirou 9, o outro tirou 5. Qual é o estímulo para você estudar?
queira ou não queira, ao você dar uma nota numa prova, você está medindo o mérito. E de repente o mérito passou a ser uma coisa colocada em segundo, terceiro plano. Quando na verdade nós precisamos ter uma juventude com vontade de alcançar o mérito. Não ter medo da disputa. Eu sei que é polêmico, porque muita gente defende o contrário. Mas primeiro eu quero lhe ouvir, e depois vou ouvir o capitão e o Hudson, porque eu acho que nós temos hoje uma geração Nutella. Crianças muito mais preocupadas com outras coisas, quando deveria estar preocupado em se preparar para ser um homem competitivo, forte. Quando eu falo homem, não quer dizer homem masculino. Uma pessoa, né, seja ela do sexo feminino, seja ela do sexo masculino, que realmente entre numa fábrica para crescer naquela fábrica, entre num esporte para crescer naquele esporte. Então eu queria lhe ouvir sobre esse ponto de vista que eu expressei aqui. Em primeiro lugar, Zé Liz, eu não acho que seja polêmico. Eu acho que a vida é assim. Desde o nosso nascimento, nós vivemos em um espaço, né, em um ambiente de disputa, né? Na realidade, antes de nascer, exatamente, né? Já estamos competindo. Exatamente. Ali. Então, a dificuldade nossa é o seguinte, é que a gente colocou ideologia no mérito. Isso, por exemplo, quando você fala assim, que eu defendo o mérito, aí fica parecendo assim, que você politicamente é contra as questões sociais. São duas coisas diferentes. O que nós devemos fazer é o seguinte, historicamente está posto aí que vou usar o termo da educação, que algumas pessoas foram deixadas para trás nesse processo de construção do nosso país. O que o Estado ele deve fazer, na nossa concepção, é criar uma estrutura no sentido de tentar antecipar isso para equilibrar a disputa parcialmente. Quando eu digo parcialmente, até determinado momento. Ou seja, você chegou nisso, você coloca a pessoa para disputa. É claro que até a última vez que nós conversamos, o seu filho, que ele está na escola, um exemplo, em determinada escola, estuda de manhã, à tarde tem isso, tem aquilo, tudo está muito mais preparado do que aquele que só estuda um turno ali. Então, o papel do Estado é esse, é ele provisoriamente puxar isso para um equalizador e a partir daí a pessoa ela precisa sair dessa situação e não como as políticas que são construídas que você coloca as pessoas como refém da estrutura. Então, se nós vivemos nesse ambiente de disputa, nesse ambiente de mérito, você precisa estabelecer um balizador, uma referência. E o nosso problema como sociedade hoje é que nós conseguimos algumas coisas que os nossos pais não conseguiram e nós estamos passando para o nosso filho, nos nossos filhos, ao invés daquela visão de que a gente precisa avançar, que é uma luta, que a gente precisa conseguir e que chegar aqui não foi fácil, a gente simplesmente se acomodou. Então você pode observar que nos grandes países, onde você teve uma geração que criou os grandes pensadores, a geração seguinte, que não deu continuidade a isso, ela sofreu as consequências. Então, ela sentou, avaliou e repensou a maneira de cuidar dos seus filhos, porque hoje é uma geração que você falou, uma geração Nutella, recebe tudo nas mãos e acha que tudo é fácil. Como é que a gente constrói um país diferente? É você avaliando o que recebeu e criando alternativas e possibilidades para dar continuidade a isso. E não você sentar em berço esplêndido e achar que as coisas são naturais. Aí hoje a gente tem na sociedade os que são isolados e que recebem e não trabalham para sair através do seu mérito e, consequentemente, não conhecem a sua potencialidade e onde pode chegar. E nós temos os outros que estão acomodados em cima daquilo que recebeu e que acham que isso é natural. Fechando a minha fala, eu sempre digo assim, você precisa conhecer muito, né, a sua história para que você tenha uma consciência do seguinte, que nós não recebemos por doação, Zé, mas nós recebemos por construção. E temos o compromisso de melhorar isso. E o mérito está dentro desse processo. Vamos ouvir aqui o capitão Joab sobre essa palavra que foi dada aqui, de que nós precisamos despertar nas pessoas a vontade de competir, seja em que área for, competir. Ainda assim, desde que a minha saudação ao secretário vice-prefeito Alessio Chaves.
A gente te ouve melhor. Bom dia, minha saudação a todos os ouvintes. Prazer estar aqui, Zé Liz. Obrigado pelo convite. Ao lado aqui do nosso vice-prefeito e secretário Alessio Chaves, meu amigo Hudson, professor e coordenador aqui que nos ajudou bastante nos jogos. E eu gostaria que, antes de responder a sua pergunta, saudar, né, a todos os pais. Amanhã é dia dos pais, e até me desculpando aqui, Zé Liz, vou ter que sair às 8 porque eu vou ter uma programação ali com meu filho ali no Colégio Batista agora pela manhã. Mas assim, eu fico assim muito satisfeito de estar ouvindo, né, essas palavras de Alessio, a sua provocação, acho que é bem pertinente ao momento. Esses jogos, eles surgiram, né, a partir esse resgate, porque a gente não está inventando a roda, né, Alessio? A gente está só fazendo com que ela, colocando aí para girar novamente, porque eu fui dessa geração que a gente tinha, né, os jogos estudantis, a gente tinha toda essa expectativa de participar, né, dos jogos, de você conhecer, e a gente fez uma divisão em comissões justamente para facilitar, porque é uma rede, né, que precisa para tudo acontecer, para todo que esse evento tivesse acontecido. E o sucesso que foi dependeu de várias mãos, vários braços, pessoas que se colocaram à disposição. E aqui eu mando aqui meu abraço a todos os professores de educação física, né, a todas as diretoras, coordenadoras que tiveram que adequar, né, professor Alessio, o seu projeto ali pedagógico, porque a gente tem ali, né, toda essa questão, até os jogos internos, interclasse, você tem, né, o aluno ele tem o direito a uma quantidade de dias letivos e tem que ser cumprido, como o professor Alessio falou, o aluno precisa dessas aulas, precisa disso para ter o seu rendimento, né, e houve um engajamento, né? Eu percebi isso na medida que nós fomos fazendo, houve engajamento das escolas, as escolas entenderam o nosso objetivo, e eu, como responsável pela comissão disciplinar, nós passamos pelas escolas justamente para isso, explicar e aí eu entrando já na resposta que você falou, né? Nesse espírito de competição, mas uma competição saudável. Eu sou um adepto da educação, e eu, enquanto policial militar, e a Polícia Militar, enquanto instituição, hoje ela entendeu que a educação é um meio, uma forma preventiva até para as questões nossas relacionadas à segurança pública, porque é vamos dizer assim, uma prevenção primária que se faz, porque se você, como o professor Alessio ressaltou bem, você forma um cidadão de bem, você estará ali, né, tirando ali a possibilidade dele e cometer ali uma infração penal, né? Não que apenas aqueles que são, vamos dizer assim, desescolarizados cometem crimes, não é isso, tem doutores aí também que cometem, mas você cria uma oportunidade, você amplia as possibilidades para que esses adolescentes, esses jovens, né, não se venham a se envolver com questões outras. Então a gente passou em todas as escolas justamente conversando com os alunos. Isso foi já uma medida, um avanço em relação ao ano passado. Ano passado nós fizemos as chamadas Olimpíadas Escolares, porque era um ano, né, de olímpico, e eu sempre ressaltei, pessoal, aqueles anéis ali que representam diferentes continentes, poderia representar o que a gente quer aqui. São diferentes escolas, tem uma escola, hoje a gente teve esse ano, né, a participação de Dona Eugenia, a gente ficou muito feliz com isso, né, porque fica lá em Bandeira do Colônia, e quando eu passei na escola, eu perguntava aos alunos, vocês conhecem a escola Dona Eugenia? Os alunos, a maioria não conhecia. Eu falei, a gente quer isso. O esporte é esse meio também que a gente pode usar como ferramenta pedagógica para essa integração. E a gente ressaltou bem isso. Você tem que competir. O Hudson foi responsável aqui pelo nosso regulamento. Você tem um regulamento. E essa questão que a Alessio tratou muito bem aqui, da isonomia, você tratar os iguais, né, como iguais, e os desiguais na medida da sua desigualdade, é um princípio isonômico. A gente fez isso, inclusive, na questão da distribuição das categorias. Então você tinha uma categoria ali, né, de alunos mais novos, né, de 2011, 2012, e alunos com uma idade mais avançada, 2009 e 2010. Então, quando você faz isso, você já vê, você vai competir dentro da sua categoria, obedecendo às suas regras, e vai ali mostrar todo o seu potencial e
tentar galgar ali, né, a sua medalha de ouro, de prata e de bronze, o seu troféu e representar a sua escola, mas dentro de umas regras. E serviu também como medida pedagógica hoje, né, esse ano, o tema, né, que a gente vai até fazer isso na culminância no 7 de setembro, o tema da rede municipal é justamente trabalhar as emoções, né? Trabalhar essas questões envolvidas com a saúde emocional e a gente entender que ganhando ou perdendo, a gente tem que saber, né? Quando ganhar, reconhecer aquele perdedor e também não tripudiar, e foi isso que a gente trabalhou nas escolas, e perdendo, saber lidar, né, com isso, e é um aprendizado que eu acho que os alunos levaram e levam para a vida. Nem sempre nós vamos ganhar, algumas vezes nós vamos ter ali insucessos, mas aquilo ali pode ser, né, educativo, um trampolim, né, para ele entender em que ele está errando e tentar algo diferente. E para finalizar essa primeira parte, né, essa questão da possibilidade, né, que o esporte abre juntamente com a educação, eu falei, né, aos alunos que nós temos hoje assim um norte onde nós podemos nos basear. Um aluno que daqui da rede municipal de ensino estudou no Colégio Maria Amélia, jogava bola ali, futsal, hoje é um aluno aí conhecido internacionalmente, né? Marcos Leonardo, filho de Marcos, né, Curim. Então, o esporte abriu possibilidades para ele. E é isso que a gente tenta passar para os alunos, né? Educação, esporte, né? Essas possibilidades que abrem para esses jovens. Então, acho que nesse sentido o objetivo foi alcançado. Foi uma festa muito bonita, uma festa linda, né? Marcos, Gilson teve lá, né? Registrando algumas imagens também conosco lá, e foi realmente um momento, né? Para mim também, né, de muita satisfação e de muito aprendizado. Então eu agradeço, né, por ter participado deste momento ali, e espero que nós teremos, né, Hudson, logo mais uma reunião de avaliação. Não terminou para nós, né, da coordenação. A gente vai ter essa reunião para justamente pegar, e como, né, eu coloquei até no grupo do pessoal, né, como nossa humanidade, somos falhos, houve, né, alguns pontos de melhoria, e a gente vai fazer essa melhoria, e quiçá, professor Alessio, a gente não consegue ampliar e fazer como era antigamente, né, uma participação, essa adesão maior de toda a rede, né, tanto a rede municipal, como a rede estadual, como a rede particular, e a gente ampliar isso aí, nesse sentido da gente realmente proporcionar a possibilidade, né, de se conhecer, de um aluno da rede municipal conhecer a realidade de um aluno da rede particular, de conhecer, ter essa interação com alunos do ensino médio. E aí, como é que é o ensino médio, até aquela curiosidade que há, né, normal, né, nessa transição de uma etapa, né, da sua vida escolar para outra. Então a gente quer proporcionar isso. E assim, para encerrar, graças a Deus, na área, né, que nós ficamos responsáveis, foi a área de segurança, não tivemos assim nenhum tipo de incidente, né, porque a nossa preocupação quando se trata de jovens e adolescentes envolvendo competição é essa, né, de que a gente tenha ali vamos dizer assim, algum excesso e que não seja bem recebido pela outra parte, e a gente tenha conflitos. E graças a Deus tudo transcorreu de maneira bem tranquila, e a gente realmente colhe esses frutos, e a gente quer realmente ampliar aí para o ano que vem. Ouvi aqui o Hudson sobre a minha provocação, vamos chamar assim. Bom dia, Zé, bom dia, Alessio, bom dia a todo mundo aqui presente, aos ouvintes. Rapaz, falar, né, de esporte para mim é um grande prazer, porque desde quando me entendo por gente, entendeu? Seu menino chegou a despontar bem no tênis, no tênis foi? É o Matheus, né, o mais novo, mas o tênis precisa de um patrocínio, entendeu? Muito forte, e eu não tive condições. O Matheus chegou aí a Governador Valadares, Belo Horizonte, Aracaju, Salvador, fazendo bons torneios, mas infelizmente é um esporte ainda muito caro para você levar à frente. Hoje ele joga como hobby, né, e joga bem ainda. Eu queria retomar, não sou da área de história, mas eu queria retomar rapidamente aqui como que esse projeto chamado Jogos Estudantis de Itapetinga, ele foi retomado no final da década de 90. Eu lembro muito bem disso porque foi quando eu retornei a Itapetinga, eu morava em Salvador na época, e eu retornei no final de 97. E quando cheguei aqui, eu perguntei, a Dinda, o pessoal da área, né, Agnello, se os jogos estudantis, né,
estavam acontecendo. E eles me relataram que já tinha alguns anos que não aconteciam. E quando eu estava aqui em Tabatinga, ainda quando jovem, quando adolescente, quem tomava a frente, Alessio, era a antiga Direc, com a nossa querida Mara Rúbia, entendeu? Aconteciam os jogos no Colégio Savina, entendeu? Na quadra da ACI, aquela quadrinha que Zé conhece bem, né, Zé? Não tinha as estruturas que temos hoje e aconteciam. E aí, como eu fiquei preocupado, tá? Aí eu encontro da área de educação física, eu perguntei, gente, quem é que está na Secretaria de Educação hoje? E, né, estava o nosso querido Geraldo Trindade, enquanto secretário de Educação, na gestão de José Otávio. Eu falei, gente, vamos começar com o homem, entendeu? O que ele pode fazer? Você acha? Vamos. Aí juntamos com a nossa querida Aldineia, né? Sempre gostou também, sempre gosta, está sempre presente. E essa turma, e fomos começar com o Geraldo na época. E o Geraldo falou assim, rapaz, o que é preciso para se fazer esses jogos? Né? Eu falei, Geraldo, o que precisa é você dar o aval, certo, de que vai, né? Fazer toda a logística e a gente, enquanto professor, a gente organiza. Aí eu lembro dessa fala de Geraldo, né? Geraldo é um cara bem sensato, pé no chão nessa questão administrativa. Assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos abraçar isso, sim, vamos. É na área de educação, então tem como a gente abraçar. Vocês fazem um projeto, agora fazem um projeto pé no chão, né? Com as modalidades mais básicas, aí com o tempo a gente vai avaliando e vê se pode crescer. Dito isso, a gente fez e foi realizado, né, naquela época, esses jogos, né, maiores, né, com a rede estadual, particular, municipal, inclusive as universidades na época, né, a UES nem participou, porque tinha a categoria desde o pré-mirim até a categoria adulto. E você participou, né, desse jogo, não foi, Joab? Já participou. E esses jogos foram retomados, né, mas aí, infelizmente, passando algumas gestões aí, eles foram, como foi dito aqui, né, ele foi caindo, e agora a gestão atual está retomando esse projeto, entendeu? Com a rede municipal especificamente, mas é sonho nosso, eu enquanto, né, professor da área de educação física, professor Alessio, que realmente esse projeto retorne da forma que era tão grandiosa. E vale eu ressaltar aqui que o último formato dele, de forma muito grande, foi na gestão do nosso querido Michel Age. Na última gestão dele, os jogos estavam realmente bem no auge, entendeu? E de lá para cá veio caindo, tá? Então, assim, a gente sonha que isso se torne realidade novamente, porque, como foi dito já aqui por vocês, o esporte é uma ferramenta muito potente, entendeu? E aliado, certo, à educação, como foi feita aqui agora, né, foi a parceria da Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Esporte. Eu, enquanto, né, diretor de esporte, o nosso secretário Jairo Santana, que eu quero aqui se agradecer pela minha sessão, né, nesses dias, para estar com o pessoal da educação, e foi um enlace que deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, o projeto vingou, como foi dito também pelo Capitão Joab. Tem alguns pontos a serem melhorados, entendeu? Vamos avaliar semana que vem, para que esses jogos cresçam cada vez mais. Cresçam tanto de qualidade, né, quanto de quantidade também de participação. Passou a pergunta, passou o seu questionamento especificamente, né? A questão da competição na vida do ser humano. Gente, não tem para onde a gente correr, entendeu? A nossa concepção é uma competição. São milhões de espermatozoides, se não me engano, entendeu? Correndo para um, ou talvez dois, né? Ou três, casos raros, né? Que chegam lá, certo? Para a fecundação. Já é uma competição. É uma competição biológica, entendeu? Tá? A gente, a nossa geração, eu sou da década de 60, sou de 66. Ano que vem me torno um homem sexy, né? Sexagenário. Eu falo sempre essa brincadeira. E assim, a nossa competição, como o Alessio mesmo falou, nós somos formatados na escassez. Tá? A gente não tinha, acho que 20% que essa geração hoje tem, gente. Entendeu? A gente tinha que correr atrás. A nossa diversão, a gente precisava do outro. É outro fato também, Alessio, é importante. As brincadeiras de rua, a gente precisava do outro, sozinho você não brincava. Aliás, brincava de peão, uma coisa assim, mas tinha o jogo de peão que era junto com outros, né? E hoje, infelizmente, os meninos, eles estão isolados com celulares. É uma verdade, entendeu? Triste. Claro, nós não somos contra a gente, nós não somos contra a tecnologia. Nós somos contra. Ponto só. Eu sempre piso pelo equilíbrio. Toda minha área da minha vida é equilíbrio. Então, pai, ofereça o celular para mim, mas me ofereça condições de que ele faça algum movimento corporal, alguma prática esportiva, qualquer coisa que tem que mover o corpo, isso, futebol. Tá? E pai e mãe não só manda não.
vai junto com o menino fazer. Porque é muito fácil fazer. Faz isso, menino. Sai do celular, menino, e troca o celular na mão. Os pais de um dia assim, manda o menino largar o celular, mas ele tá com o celular na mão. Como foi dito aqui, né? O discurso convence, mas o que arrasta é o exemplo. Então, se o pai, a mãe não der o exemplo, vai ser difícil o menino fazer. Então, a competição está em todas as áreas da vida, gente. E assim, isso é conversa fiada falar, certo? Que a gente tem que deixar certa competição do lado, com esse discurso, né? Que vai, certo? Criando, como o Zé falou, né? Uma geração Nutella. A gente tem que reverter isso. E esse processo não é de imediato, é um processo longo e a educação é uma ferramenta potente para isso, justamente como esporte. Voltando aqui com o vice-prefeito Alessio, nós só temos 3 minutinhos, Alessio, e aí ficamos um tópico sem falar, que foi aquela fotografia, aquela imagem de várias coisas que chegaram para as escolas, não é? Máquina de lavar, geladeira, freezer e tal. Então, 3 minutinhos, 4 minutinhos, resume pra gente e que essas sejam suas palavras finais. E nesse resumo, por favor, responda ao ouvinte que está perguntando por que parou as obras da escola no Vila Érica. Certo. Primeiro, Zé Elias, em relação ali à brincadeira, viu, ali por passar, perguntava assim se aquilo tudo era para ser distribuído para a população, né? Teve um processo. Zé Elias, nós entendemos o seguinte, porque muitos investimentos têm sido feitos na educação, né? Já vem alguns anos tudo, e o nosso hábito, principalmente mobiliário escolar e todo esse material, né, freezer, geladeira, tudo isso, eles saem do depósito para as nossas unidades escolares. Aí a comunidade não vê isso. A comunidade não vê isso. Então, quando nós fazemos investimento nessa monta, nesse caso específico, aí mais de 1.800.000, aí nós pensamos como equipe, né, de colocar isso para a comunidade. É importante mostrar porque, primeiro, você valoriza, você mostra para o aluno que é uma aquisição cara, mas necessária. A comunidade está vendo, inclusive as famílias, e quando chega no entorno da escola, ou no interior da escola, eles têm esse cuidado. É tanto que ontem na entrega, nós fizemos uma solenidade de entrega, estavam ali a maioria dos alunos para perceberem o custo disso. Então, para você ter ideia, nós tivemos, né, colocamos ali um mostruário, mas nós tivemos cadeiras para estudantes. Nós, logo de início, nós pegamos 1.700 cadeiras, né? Armários, nós tivemos mais de 120, estantes aquela estante de aço, 70 estantes, conjunto de professores, conjunto para aluno da educação infantil, ventiladores, bebedouros, freezer, fogões, né? Geladeiras, liquidificadores, né? Lavadoras, todo esse material ali, foi direcionado para as nossas unidades escolares. Nós estamos criando o hábito de valorizar aquilo que chega à escola. Por exemplo, os meninos estavam falando aqui, citou até o caso de Marcos Leonardo, né? Nós tivemos no Jandiroba ali, na nossa cívico-militar, um aluno nosso que foi, só 2 na Bahia conseguiram medalha de ouro na OBMEP, né? Então a Olimpíada, né, Brasileira de Matemática, só 2 na Bahia. E dentro desses 2, um nosso aqui. Nós fomos lá, fizemos uma grande solenidade. E qual o objetivo disso, Zé Luiz? De mostrar para os outros alunos que nós temos uma potencialidade interna. Basta querer. A mesma coisa no esporte, a mesma coisa nesses investimentos. Então, as ações da educação, nós queremos criar o hábito de são grandes ações, no sentido que você está formando gente, no sentido de que você está criando essa mentalidade, que você tem uma potencialidade. Então, esses dias, assim, nós colocamos esse material durante toda uma semana ali, né? A comunidade viu, gostou, incentivou, e nós estamos com as nossas unidades escolares abertas para esse olhar de acompanhamento, esse olhar crítico, esse olhar de verificação e esse olhar que nos ajuda a fazer uma educação mais aberta. Então esse é o nosso objetivo, entendeu, Zé Elias e comunidade itapetinguense, porque são investimentos, né? Quando eu digo assim, para alguns, investimentos cotidianos, tudo, mas são essenciais para que o nosso aluno esteja ali com qualidade. Às vezes você chega numa escola privada, você vê esse material, você se admira, mas não sabe que na escola pública, às vezes você tem material até em melhores condições do que isso. E principalmente, criar no nosso alunado e quem usufrui da escola pública, a preservação e a conservação, que é essencial para o uso, entendeu? E respondendo a você, Boni,
nós rompemos o contrato com a empresa que estava fazendo, né, a nossa escola por atraso na obra, por alguns desencontros, e nós preferimos, com a nossa equipe, nós retomarmos isso, porque aí nós temos a certeza de início, meio e fim. Então nós já estamos lá com a nossa equipe, né, fazendo trabalho interno lá, já mapeamos, né, o que precisa, já fizemos um planejamento. Nós vamos fazer ali, terminar ali por etapas, e nós queremos, com fé em Deus, ontem mesmo eu fui lá, no final do ano, né, início do ano, já ter as salas suficientes para que a gente possa retomar ali, no sentido ali, alocar os nossos alunos ali, e na outra etapa ampliar mais ainda. Então, ainda nós não informamos a comunidade toda essa potencialidade, porque nós estamos trabalhando e trabalhando no sentido de ampliar e acelerar aquela obra. Mas brevemente nós teremos boas notícias ali em relação à Vila Érica, mas nós já estamos trabalhando com a nossa equipe ali. Pronto, respondeu a Thalita. Agradeço, pessoal, a visita. Nós temos em educação vários assuntos importantes e é sempre bom discutir, não é? E eu estava pensando aqui, até uma sugestão de um tema, para a gente fazer um outro programa, não é? Que é hoje a dependência que você tem da tecnologia. E eu me lembro que quando você pegava um engenheiro, naquela época, para fazer um serviço cartográfico, por exemplo, o engenheiro usava escalímetro, usava isso tudo, né? Para fazer uma planta, isso e aquilo. Hoje, ele vai no computador. A faculdade não ensina mais ele usar escalímetro. Não sabe os caminhos, né, Zé? Não sabe os caminhos. Ensina ele a buscar o projeto no computador. Não é? Então, amanhã ou depois, se der um bug, der algo que de repente essa ferramenta computador não ficar disponível, ninguém sabe fazer mais nada. É verdade. Isso vale a pena fazer um programa sobre isso. Mas agradeço, pessoal, a presença, eu acho que foi interessante. Vamos ao intervalo, bom, daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo.